Olá, olá a todos. Nós vamos começar então hoje o estudo do capítulo 43 do livro Depois da Morte de Leon Denis. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece de abertura com o Pai Nosso, tá bem? Então nós fechamos os olhos, elevamos o pensamento, a espiritualidade superior, agradecendo pela oportunidade do estudo, pela oportunidade deste trabalho. E aí nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós começamos então mais um encontro, mais uma possibilidade de estudo, com o capítulo 43, que faz parte da quinta parte do livro Depois da Morte. Nós começamos então na semana passada, começamos já da quinta parte, tá bom? Que é intitulada então O Caminho Reto. Então o livro é dividido em 5 partes e o Caminho Reto faz parte dessa quinta e última parte do livro, da qual se fala sobre a questão da moralidade, a questão da elevação espiritual por meio da reforma íntima. Bem, então nós vamos continuar hoje com esse estudo. Algumas pessoas puderam assistir durante a semana, participaram, colocaram lá suas contribuições, disseram que, enfim, puderam acompanhar essa ideia do capítulo anterior, que foi sobre a vida moral. Bom, então a vida moral fez com que nós pensássemos um pouquinho naquela ideia de elevar o nosso ser à espiritualidade superior, tá bom? Viver mais focado na espiritualidade superior e nem tanto, e não só apenas a esse momento de materialidade. Então, no capítulo de hoje, o dever, então nós temos aí, se alguém já fez a leitura e quiser comentar alguma coisa, por favor, tá? Pode adicionar no comentário, a gente vai lendo e falando sobre isso também, sobre o que vocês sentiram ao ler, o que vocês observaram, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, primeiramente, no capítulo 43, então, o dever, nós começamos com uma definição. Então, o primeiro parágrafo trabalha com uma definição que é a seguinte: o dever é o complexo das prescrições da lei moral. É a regra de conduta do homem nas suas relações com os semelhantes e com o universo inteiro. Então, o dever, ele rege a humanidade, nobre e santo ideal, que inspira os grandes sacrifícios, as puras dedicações e os entusiasmos santificados, apreciado por alguns e temido por outros. Então, o dever, ele rege a humanidade. De que maneira nós temos essa... Então, no encontro da semana passada, nós tivemos a ideia de que essa vida moral nos inspira ao dever, não é? E hoje nós falamos justamente sobre esse dever de atender aquilo que nós sabemos que é certo. Então, o que é que nós vamos fazer para seguir com essa ascensão espiritual, com essa possibilidade de crescimento? Então, apreciado por alguns e temido por outros. E aí, como é que está a nossa consciência de dever? Nós temos aí essa ideia de, muitas vezes, dever cumprido. Né? Quem nunca pensou nisso? Já terminei, dever cumprido. Então, ele é sempre inflexível e ele se ergue diante de nós e nos mostra a escala ascendente do ser, cujos degraus se perdem nas alturas incomensuráveis. Esse é o primeiro parágrafo, tá? Então, no primeiro, nós já falaríamos aí por muito tempo, porque tem muito conteúdo. Vocês percebem que cada pedacinho, cada parágrafo desse livro
permite que a gente fale por muito tempo, tem muito conteúdo. Nós trazemos então aqui algumas reflexões possíveis, mas nunca a possibilidade de ser exaustivo, de ser um estudo exaustivo, nunca será, tá bom? Então é importante que todos possamos ler os capítulos de verdade, possamos, enquanto a gente conversa aqui, anotar alguma coisa, ou pode adicionar aqui no comentário se achar mais fácil digitar, não tem problema, a gente vai conversando, tá bom? Então, o dever não é igual para todos, varia segundo a nossa condição e os nossos conhecimentos. Quanto mais nós nos elevamos, mais esse dever, esse princípio do dever, adquire aí grandeza, majestade, extensão, tá? Então, sempre o seu culto é suave ao sábio, e a obediência às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. Quer dizer, quanto mais uma criatura é sábia, mais ela trabalha com essa ideia do dever, de fazer aquilo que tem de ser feito. Como é que é a nossa relação com o dever? Então, queria que vocês pensassem, podem escrever como é que eu me relaciono com o dever. Eu sou uma pessoa que sou cumpridora de deveres, ou eu detesto ter aquela listinha de afazeres. As pessoas costumam brincar que os afazeres, quem faz lista, alguém mais faz lista? Porque eu faço lista para tudo que eu tenho que fazer. Não, primeiro porque esqueço, depois porque eu acho importante ter essa noção do que eu estou fazendo, vou ticando ali, vou dando ok. Quando eu tenho alguma seleção de coisas para fazer, um monte de afazeres, eu coloco lá no dia de hoje que eu vou fazer. Alguém mais faz essa listinha? As pessoas brincam que é o princípio da loucura, né? Muita gente interpreta brincando assim, de que é um princípio aí para quem acaba esquecendo das coisas. Então, quem é que faz como eu listinhas? Se quiser, podem escrever para participar, tá bom? Então, o sábio é aquele que trabalha bem com a ideia do dever cumprido. Quer dizer, quanto mais sábia uma pessoa, menos ela sofre com os deveres. Como assim? Puxa, eu sei que eu tenho uma listinha. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer, todos os dias. Tá, mas e aquele que faz com vontade, com bem-estar, com alegria, aquele que não fica o tempo todo reclamando de cada a fazer? Talvez vocês já tenham ouvido uma brincadeira, né, um ditado que as pessoas falam: se você precisar de um favor, precisar de uma ajuda, peça alguém que nunca tem tempo, alguém bem ocupado, essa pessoa vai te ajudar. Se você pedir para uma pessoa que não tem nada para fazer, tem uma lista assim bem vaga, né, uma pessoa mais tranquila, ela vai ter dificuldade de encaixar esse dever, esse a fazer, essa ajuda na listinha dela. Isso é verdade, porque quanto mais uma pessoa faz, quanto mais nós estamos nos adaptando a cumprir os deveres de uma maneira mais sábia, mais agradável, mais cheia de caridade, mais nós vamos nos aproximando desse ideal, né, dessa proposta de dever bem cumprido, no sentido que o Espiritismo nos traz. E aí nós pensamos, puxa, então, legal encher a agenda, eu vou ficar cheio de compromisso o tempo todo, não ter tempo para nada. Não é essa a proposta é que você faça aquilo que precisa ser feito, por algum motivo, seja pessoal, seja profissional, mas que você faça de bom grado, que você faça com amor, com dedicação. Tá? E aí, ele diz que quanto mais sábio, mais se é obediente às alegrias que o dever cumprido, e não só cumprido, mas bem cumprido, cumprido com bondade, como nós dissemos, com dedicação, com afinco, esse dever, ele traz satisfação, ele traz essa alegria de ter sido bem cumprido. E aí, nós temos essa satisfação que não podemos modificar os acontecimentos, ele diz, e não podemos mudar o nosso destino. Devemos, então, seguir a nossa estrada, mas podemos assegurar para nós a paz da consciência, a satisfação pessoal que nos propicia o cumprimento do dever, mesmo em meio às desventuras. Claro, nós já dissemos que muitas vezes nós escolhemos, não é? Na semana passada nós falamos bastante sobre a questão das escolhas. Puxa, eu escolho cumprir bem algo, eu escolho essa ideia da vida moral, ok, mas nem sempre depende só da nossa escolha. Muitas coisas acontecem, não é?
Nós não gostaríamos que aquilo tivesse acontecido. São situações que nos desafiam, são situações que fogem nosso controle, mostram que nós não temos o controle de tudo o tempo todo. Então, essa ideia de não termos o controle e vivermos, muitas vezes, convivendo com as desventuras da vida, faz com que nós tenhamos essa certeza de que podemos ter satisfação no dever bem cumprido, naquilo que nos auxilie a ter paz de consciência. Então, quando temos a possibilidade de cumprir bem um dever, nós podemos, por consequência, encontrar depois um sentimento bem agradável de satisfação. Puxa, consegui, yes, fechei aquele projeto, fechei aquele tópico. Coisa simples, então, puxa, eu precisava ir ali varrer a calçada porque podia postergar, podia deixar para amanhã, e aí, vai ficar pior? Vai. Ah, vai chover, vai entupir ali o bueiro e eu vou ter problema. Então, quando eu resolvo sabiamente, de pronto, as coisas que são a mim destinadas, pronto, vamos dizer, fico livre dessa tarefa. É meio que o princípio da encarnação. Cumpro bem minha encarnação, fico livre de algumas situações que eu teria de reviver, teria de necessariamente experienciar novamente para aprender com sabedoria aquilo. Tá? Então, ele segue ali, Leon Denis, dizendo que o sentimento do dever tem raízes profundas em todo espírito elevado. Então, todo espírito elevado não é ocioso. É um espírito que trabalha pelo bem comum. É um espírito que tem total consciência de que sua vida é cada vez mais próspera à medida que cumpre deveres rumo ao bem. Então, faço coisas que são boas, coisas que fazem o bem. O sentimento do dever tem raízes profundas em todo espírito elevado, não é? E existem múltiplas formas, portanto, de deveres, tá? E aí é interessante que ele faz uma lista, ele é tão didático, né? O Leon Denis é tão didático que ele já apresenta nesse parágrafo, começa, o dever tem múltiplas formas. Começa assim nessa edição. Eu falo nessa edição porque muda às vezes, tá? De uma edição para outra, às vezes muda a ordem dos parágrafos, ou a tradução também fica um pouco diferente, então isso acaba sendo alterado. Mas aparece ali, o dever tem múltiplas formas. Aí ele vai listar, ele vai pôr 4 tópicos que aparecem aí. O primeiro existem os deveres para conosco mesmos, que nos induzem a respeitar-nos e a agir com sabedoria, e a não querer e a não fazer senão o que é digno, útil e belo. Então, olha essa parte que é importante. Talvez nós tivéssemos de destacar dentro da nossa proposta de estudo, da nossa proposta aqui de uma busca pessoal de conhecimento, nós destacássemos esse parágrafo, esse início de parágrafo como mais importante. Tá? Então, esse período especificamente, existem os deveres para conosco mesmos, que nos levam a fazer para nós mesmos. Não estou pensando no outro, estou pensando em mim mesmo, ok? Então, pensando na possibilidade de fazer para si. O que é que eu vou fazer? Apenas o que é útil, belo, ok? Digno. Então, a dignidade, a beleza, a utilidade. Puxa, então, paro aí num ponto bem importante. O que é que eu estou fazendo para mim? O que é que eu estou fazendo para o meu crescimento? Muito fazemos o tempo todo. Quem tem família, quem divide a casa com outras pessoas, sabe que é comum e natural fazer pelo outro. Então, o tempo todo nós fazemos coisas pelos outros, ok? Então, nos dedicamos. Eu vou fazer isso por quê? Para quem? É para o outro. Então, sempre fazemos por alguém, para o nosso pet, para o nosso filho, para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai, enfim, para as outras pessoas. E para mim, o que é que eu tenho? Então, esse princípio da reforma íntima, lá do Espiritismo, né, quando nós começamos a fazer o curso de médiuns, por exemplo, ou antes o curso de iniciação espiritual, nós entendemos que para toda essa aquisição desses conhecimentos, nós precisamos focar na nossa aprendizagem, no nosso eu. E como é que é isso?
Dentro do espiritismo nós dizemos, olha, você pode abdicar do seu corpo físico e viver só do espiritual? Houve fases em que esse era um tema bem importante, continua sendo muitas vezes. Vocês já devem ter ouvido até palestra, as pessoas dão bastante risada quando o palestrante traz isso, mas eles trazem que, em geral, o meio espírita tem dessas questões. Puxa, a pessoa não se cuida, fica completamente despreocupado com a aparência, não tá nem aí pra ficar um pouco melhor, e isso acaba impactando na saúde física. Tantas encarnações são abreviadas porque as pessoas não se cuidaram. Não se cuidaram. E não é só uma questão de vício ou de práticas que não sejam saudáveis. É de fato deixar de fazer aquilo que poderia ser feito. Ah, mas eu não faço nada errado. Eu não bebo, eu não uso droga, eu não fumo. Ok, coisas que... Tá, eu não tenho esse tipo de vício material. Mas e aí? Mas o que mais você faz de bom? Não faço nada. Só deixo de fazer o que eu acho que não é bom. Então, é complexo também esse tipo de situação, porque, puxa, eu tenho oportunidade de fazer uma atividade física, de fazer uma meditação, de fazer coisas que podem ser prósperas e úteis para minha evolução ou para o meu bem-estar. É algo útil? Sim. É algo digno? É algo belo? Olha só, ele traz aí o aspecto estético também. Puxa, eu tenho a possibilidade de ter uma aparência melhor, ou de fazer algo que impacte, que me ajude a ter uma saúde melhor, mas uma aparência também melhor. O que é que eu posso fazer? Ah, não dá, agora não dá, mas puxa, tenho essa consciência e posso trabalhar. Então veja, não é só no aspecto espiritual, não é só na instância da espiritualidade que nós trabalhamos nesse caso, é também no material. O que eu faço que pode me ajudar a ser melhor? Em que aspecto? Em todos. Todos os aspectos que me façam trabalhar de forma para mim mesma, né? Para eu poder me sentir melhor, para eu ter autoestima, então, mais elevada, para eu ter uma situação mais confortável. Todos os sentidos eu posso trabalhar nesse primeiro aspecto. Então, focamos nele aqui porque ele faz parte dessa sugestão, dessa proposta de trabalharmos antes, sim, e em primeiro lugar, para termos também essa possibilidade de ajudar. Como é que eu, doente, em situação que exija que alguém me ajude, como é que eu posso ajudar? Então, essa é a primeira ideia, tá? De eu estar bem, de eu estar numa situação que me permita, sim, agir com utilidade, beleza e dignidade em favor dos outros, mas desde que eu próprio esteja presente dessa maneira, trabalhando para o meu próprio desenvolvimento. Esse foi o tópico 1, nessa listinha de 4 itens que o Leon Denis fez. Então, primeiro, para nós mesmos, o segundo, os deveres profissionais. Pronto, aí nem precisamos falar, não é? Temos aí muitas oportunidades de olharmos para esse nosso lado profissional. Puxa, plataformas que nos ajudam a isso, como desenvolver. Hoje não falta gente que auxilie, ainda bem, não é? Que auxilie para esse nosso desenvolvimento. Não é só a parte técnica que se cobra numa empresa ou que se cobra para uma atividade profissional qualquer que seja, como empreendedor ou como funcionário, qualquer que seja a minha escolha profissional de carreira, eu tenho a possibilidade de evoluir não só tecnicamente, mas no que eles chamam hoje de soft skills, que são esses comportamentos, behavior, né? Os comportamentos que nós temos. Também tem um comportamento, habilidades essenciais que podem ser desenvolvidas. Puxa, eu sou uma pessoa irracível, que não ouço ninguém, eu falo tudo que eu penso, eu não levo desaforo para casa, mas eu sou um ótimo profissional. Isso tem me impedido de prosperar profissionalmente por conta de uma habilidade que eu não desenvolvi, uma habilidade, por exemplo, de comunicação. Eu não ouço ninguém, eu não aplico aquilo que eu ouço, eu ignoro os conselhos dos meus chefes ou de pessoas que tentam me ajudar, colaborar com a minha carreira. Puxa, então, o dever entra aí também muito na instância profissional. Eu preciso, sim, nesse meu dever, tenho o dever, sim, de evoluir profissionalmente para que eu consiga atender a contento as demandas da minha profissão. Ok?
Então, a minha profissão exige que eu esteja atualizado em tal item. Preciso estudar isso constantemente? Sim, então é um dever. E se eu negligencio isso, eu posso prejudicar o meu cliente, enfim, aqueles que dependem do meu trabalho, ou a minha empresa, né? Eu tenho aí essa obrigação, esse dever de cumprir bem com a minha escolha profissional. Normalmente, quando existe a formatura, alguém se forma numa profissão, faz-se um juramento. E esse juramento é algo que deve ser sagrado, ele deve ser considerado aí como a base dos meus deveres, contribuir de forma digna, de novo, útil e bela para a sociedade, qualquer que seja a minha atuação. Bom, então, um tópico aí, o segundo, profissional, bem importante. E o 3, deveres sociais. Aí entra aquela máxima evangélica de amar o próximo, de fazer para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. E aí sim entra essa minha relação. Veja, os 2 primeiros são muito mais pessoais, mas já atuam diretamente com o outro. No primeiro tópico pessoal, eu sou bom, eu faço coisas que são interessantes, que são úteis e que são importantes para o meu próprio bem-estar. E necessariamente isso repercute. Se eu estou bem, eu vou estar feliz na minha família, vou estar feliz com os meus amigos. Pronto, então eu tenho essa possibilidade. Agora, por outro lado, se eu estou mal, isso vai repercutir. Profissionalmente é a mesma coisa. Eu sou um profissional que gosto do que eu faço. Aquela velha ideia de que se você faz o que você gosta, você não trabalha no sentido pejorativo. Você vive motivado. Você tem motivos. Quais são os seus motivos? Você gosta do que você faz. Pronto. Então, já é um tópico importante. E esses 2 primeiros, então, o pessoal e o profissional, repercutem nesse social. E esse social inclui outras instâncias, por exemplo, da amizade. Pessoas que são amigas, que não são amigas de trabalho, mas são amigas porque queremos que sejam. Então, essas escolhas pessoais diferenciam-nos aí de outros seres, porque escolhemos nossos amigos e com eles fazemos esse bem, não é? Esse dever, quando nós escolhemos nossos amigos, aparece à medida que temos sim o dever de estar ao lado dessas pessoas, uma vez que elas também estão ao nosso lado, né? Então, é meio que uma troca, uma ajuda mútua, acho que sai um pouco da instância só do dever como obrigação, mas é um dever do coração, né? Nós temos essa cumplicidade, uma escolha de cumplicidade mesmo, de troca, de companheirismo, isso tudo faz parte desse nosso repertório de ser amigo de alguém. Então, esses deveres sociais. E aí, fugindo um pouco do nosso rol, nosso grupo, para a sociedade, né? Pensando de maneira externa, o que é que eu posso fazer, de que maneira esse meu dever social pode me ajudar no meu dia a dia. Puxa, uma pessoa que é solícita, uma pessoa que é educada, agradável, sorri para aqueles que agradece, pede desculpa, não é? Sobretudo quando essas pessoas com as quais nos relacionamos não são alvo do nosso interesse. Como assim? Puxa, eu vou passar ali, tem uma pessoa limpando o chão onde eu vou passar. Que tipo de atitude eu tenho? Eu saio pisando, ainda se bobear, ainda empurro a pessoa? Existe gente assim, óbvio que nós, estando, não é, num estudo espírita, buscando conhecimentos, em geral, nós já não buscamos outras atitudes. Olha só, quando eu semeio esse bem, quando eu tenho esse dever, qual é o meu dever? Qual é a minha prática ali naquele momento? Puxa, a pessoa tá limpando, vamos entender assim, o piso tá claro, piso branco, sei lá, de um consultório, a pessoa tá ali passando um pano, limpando. E eu tenho de passar para o outro lado, necessariamente vou ter que pisar onde a pessoa está limpando. O que eu faço? Minimamente eu pergunto se eu posso passar, número 1. Então, essa educação, essa polidez, essa fórmula de tratar o outro, puxa, mas ele não me interessa, ele não vai ser uma pessoa que um dia pode, será? E aí? Que tipo de relação tenho eu com as pessoas que não são essas pessoas com as quais eu tenho algum interesse? Olha só que coisa interessante. Eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, numa empresa. Como é que eu trato o porteiro Como é que eu trato as pessoas que me recepcionam? Uma delas pode ser aquela que ia me entrevistar.
E eu passo uma bela vergonha se eu, por exemplo, sair pisando ali no chão sem sequer pedir licença ou desculpa, sei lá, por ter sujado o chão. Então, olha só, quantas atitudes são também pequenos deveres que nós não enxergamos como prática diária. Quantas vezes passam sem que nós percebêssemos, tá? Então, os deveres sociais, esse número 3, e o número 4 e o último, e não menos importante, talvez o mais importante, é o nosso dever para com Deus. Então, o nosso dever espiritual. E aí, como é que está o nosso dever com a espiritualidade? Olha que interessante. Então, trabalhamos aí com essa prática de nos conectarmos, pode ser toda noite, pode ser todos os momentos em que estejamos em prece. Mas como é que é essa minha ligação? Que tipo de dever é esse? Tá? Então, falamos de 4 tópicos importantes e encerramos com esse tópico que é talvez aquele que me permita fazer os outros 3. Olha só, sendo que o primeiro é conosco mesmo, o segundo. Então, primeiro conosco mesmo, depois o segundo com... Quem lembra aí? Primeiro, consigo mesmo, o segundo, qual era? Então, nós temos aí primeiro consigo, o do trabalho profissional, depois social e último, ele lista aí como sendo essa parte espiritual com Deus. Então, se eu estou conectado, se eu tenho uma relação espiritual desenvolvida, eu consigo atuar muito bem nesses anteriores. Se eu estou com uma conexão com Deus, veja só, eu tenho, mesmo nesses momentos que nós estamos de desventura, a possibilidade de sentir que estou melhor. Por isso, não vou tratar mal meu semelhante, ou seja, atendemos ali aquele do terceiro item. Do segundo, na instância profissional, mesmo no momento de desventura, nós conseguimos aí atuar de forma digna, útil e bela, que é o preceito ali que ele trouxe. E trabalhamos também, lógico, conosco, sentindo que estamos mais próximos de Deus. Temos também, lógico, necessariamente essa possibilidade de ficar bem, de buscar o que é bom para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. Tudo bem até aqui? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, tá bom? Tem aí sempre a possibilidade de vocês comentarem e trazerem alguma impressão, alguma reflexão. Tudo bem? Então, esse parágrafo nós destacamos como sendo aí o mais importante, pois traz essa listinha. Nós começamos falando sobre as listas e essa possibilidade aí de trabalharmos as 4 listinhas que o Leon Denis nos traz, acho que é a chave do nosso estudo de hoje. E aí ele segue falando um pouquinho sobre a essência do homem como sendo o dever, né? Como se ele fosse ligado, né? Ou ligasse o preceito do dever com a honestidade. Então, ele traz a honestidade sendo a chave que liga aí, faz contato com a possibilidade de eu atuar com dever. Então, eu só tenho o dever bem cumprido quando eu ajo com essa ideia da honestidade. E aí, vamos tentar encaixar a honestidade nesses 4 tópicos. Olha que interessante. Como nós agimos, como eu ajo comigo. Parece uma loucura isso, mas grande parte dos nossos problemas vem de nós mesmos. Puxa, então eu é que deixei de fazer alguma coisa por mim. Ou eu é que fiz alguma coisa para mim que não era útil, nem bela e nem digna. As coisas para mim. Então guardei mágoas, né, pensando na instância do emocional. Eu fiquei remoendo alguma coisa que era bem ruim para mim. Okay? Ou seja, eu não agi com essa honestidade de saber que tenho de fazer o bem para mim. Vou deixando as coisas para depois, vou postergando, como nós dissemos. Vou deixando para amanhã esse dever. Okay? Segunda-feira eu faço. Bem, então essa segunda-feira nunca chega e eu sempre vou ficando, né, em débito com a minha própria saúde física, emocional, ok? Profissionalmente também, quantas vezes nós decidimos, nós acabamos estagnando profissionalmente, tô tudo bem, tô de boa, não, tô acomodada, não quero nem pensar em mudar de carreira, nem pensar em prosperar no sentido
Não, tudo bem, se eu ganhar mais, beleza, mas o que é que eu posso fazer para que eu tenha, né, um desenvolvimento aí do meu trabalho? Né? E com os colegas ou com os meus amigos que eu escolho, como é que eu posso agir dentro dessa esfera da honestidade, dessa esfera do dever bem cumprido, ok? E espiritualmente, o que é que eu estou fazendo? O que é que nós fazemos espiritualmente? Puxa, eu vou ao centro toda semana. Maravilha. É só isso? Não é só, né? Mas é isso. É essa a ideia. Se isso resume. Ah, não, mas eu vou sempre, mas depois todos os dias eu me lembro daquela passagem, eu retomo isso mesmo que mentalmente, eu me conecto com os meus mentores, eu peço essa proteção espiritual. Maravilha. Então, como é que eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade? Eu percebo no meu dia a dia, né, que eu estou deixando de fazer coisas que poderiam ser feitas. Quer dizer, eu observo que esse dever espiritual às vezes aparece e eu muitas vezes negligencio. Falar, não, puxa, não, deixa pra lá. Ou não, eu vou pra cima, eu falo, não, eu quero atender a essa demanda, esse dever. Então eu vou cumprir isso com dedicação, com essa honestidade de quem sabe que precisa fazer. Ok? E aí ele segue dizendo que o homem honesto faz o bem pelo próprio bem. Ou seja, aquilo que nós dissemos lá atrás. Eu faço o bem pelo próprio bem. Eu não deixo, por exemplo, de ser agradável e simpático a uma pessoa porque eu não tenho interesse nessa pessoa. Puxa, o que ela pode me dar em troca? Só sorria para aquele que me interessa. Ok? E aí é comum que nós tenhamos esse tipo de relação. Não sei se vocês já viram uma situação parecida. Ah, essa pessoa é legal com você porque ela acha que você pode ajudá-la de tal jeito, senão não seria. E aí esse interesse, né, necessariamente não precisa existir, porque o homem de bem, ele faz o bem pelo próprio bem. Okay? Não busca, portanto, recompensa. Esquece as ofensas e perdoa os seus inimigos. Olha só, e aí ele vai fazer mais uma lista. Nós começamos a falar sobre a lista dos deveres, lista dos afazeres. Ele fez uma lista de 4 itens, falando sobre as instâncias da vida em que nós devemos cumprir os deveres. Depois ele faz uma listinha lá, com a questão da honestidade. Como é que pode-se ser honesto? Então, pronto, aí ele tem depois... esse homem de bem que faz o bem pelo bem, ele esquece as ofensas, ele perdoa os seus inimigos, ele é bom para com todos, ele ajuda os fracos, vê em cada homem um irmão, qualquer que seja a sua pátria e a sua fé. Olha lá, bem pertinente aos nossos dias. Olha lá como é que tá o Brasil, não é? Então, pensamos, aí não vamos entrar no mérito, mas olha só, independente de suas ideologias políticas, essa ideia de que enxergamos no outro irmão. Cheio de tolerância, respeita as crenças sinceras, desculpa os defeitos dos outros, exalta-lhes as virtudes. Essa parte, vamos guardar aí, exaltar as virtudes do outro. Não fala mal de ninguém, usa moderadamente os bens que a vida lhe concede, consagra-lhe o aperfeiçoamento social e nada inveja. Puxa, que inveja, hein? Ah, eu não gostaria de ser como aquela pessoa. Só admiração. Ah, eu admiro. Puxa, eu gostaria muito de ser como ela. O que ela fez? E aí eu converso, essa pessoa vira uma espécie de mentor, sabe? Ai, puxa, o que você fez? Não, profissionalmente, o que você fez para chegar a esse ponto? Você me ajuda? Puxa, será? Às vezes uma conversa já faz com que você enxergue o caminho das pedras. E aí você vai trilhar o caminho de uma pessoa que você tem como modelo, você admira, diferente da inveja. Ah, eu quero ser como... Nossa, eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser essa pessoa. Por quê? Ah, mas o que ela faz? Ai, não tô nem aí pro que ela fez. Eu não quero fazer o que ela fez. Eu quero ser... Olha só, é bem diferente. Quero ter o que ela tem. É bem diferente de admirar, tá? Então, invejar é um defeito bem complexo. E esse homem de bem desculpa os defeitos, ou seja, desculpa mesmo os invejosos. E aí eu disse, exalta-lhe as virtudes. Então, exaltar as virtudes de alguém. Tem algo mais interessante? Algo pode ser mais
útil, digno e belo do que isso? Exaltar as virtudes de alguém? Puxa vida, eu busco então o bem, não é? O dever de enxergar no outro, mesmo uma pessoa cheia de defeitos, como todos nós somos, mas enxergo, apesar dos defeitos, eu enxergo o bem, eu enxergo o lado bom dessas pessoas, que é então exaltar o bem. A questão da maledicência citada aqui também, a maledicência não existe um consenso se ela é um defeito, não é? Se ela é mesmo um defeito, ou se ela é um vício, ou seja, um vício, um hábito ruim, que às vezes é também um hábito ruim, um vício, ou é um defeito, uma falha de caráter, a pessoa se comprasa nisso, né? Uma prática ali que faz parte da vida. Em qualquer dos casos, é algo a ser revisitado. Pronto, e aí ele segue dizendo que a honestidade, segundo o mundo, não é sempre a honestidade segundo as leis divinas. A opinião pública tem seu valor, tá? O mérito e a virtude são às vezes menosprezados em toda parte, e os juízos da multidão sofrem a influência das paixões e dos interesses materiais. Muito bem. E aí nós vemos que a responsabilidade é relativa ao nosso saber, relativa a esse momento em que nós vivemos. E aí, traz aqui, em seguida, um exercício rápido, que é a prática constante do dever, leva-nos ao aperfeiçoamento. Tá? A gente volta a isso para encerrar. Aí ele fala um pouquinho sobre... Veja, olha que profundo. É um capítulo que dá pra gente dividir em muitos, ok? Dá pra dividir em muitas partes. Fala sobre a reforma íntima, consideremos a nossa alma como ela realmente é. E ele fala sobre aceitar os nossos defeitos. Tá, eu respeito o defeito do outro, eu perdoo, mas eu preciso também saber que eu tenho defeito e que eu posso, sim, perdoar esses defeitos também. E aí, aparece uma parte bem importante que ele diz assim: no mesmo modo como se pode dar a um arbusto uma forma e uma direção, poderemos regular a nossa tendência. Sabe planta quando começa a ficar meio torta e as pessoas amarram uma cordinha, ou amarram um suporte para que ela se ajeite ali no formato em que se espera? Não é fácil, leva um tempão. Do mesmo jeito, faz essa metáfora, né? Ele compara, então, a dificuldade de se organizar e de se localizar ali uma planta, endireitar nessa planta, compara com a nossa prática também moral, com o nosso cumprimento dos deveres. Então, aos poucos eu vou me organizando para que eu tenha essa possibilidade de cumprir cada vez mais focado no amor, na prática do bem, esses meus deveres. E aí ele segue, só para a gente já ir caminhando aí para o final, escolher nossas amizades, buscando um ambiente honesto e puro, onde reinem apenas influências benéficas e fluidos simpáticos. Puxa, nós dissemos que nós escolhemos, sim, as pessoas com quem nós convivemos. Às vezes somos forçados a isso em situações como trabalho, em situações que são transporte público, enfim, eu tenho de conviver com pessoas, eu não escolhi ficar ali, ok? Eu ouço coisas que eu não gostaria, não fazem parte do meu repertório, não gostaria de estar nessa situação, ok? Mas aí nós usamos essa situação de entregar, não é? A espiritualidade ali, eu falo, olha, eu não gostaria de estar aqui, mas eu vou agir com tolerância, com respeito, dignidade, não é? Mais uma vez. Mas quando nós escolhemos, puxa, talvez aquela ideia de evitar tatu, sabe tatu, pessoa que te leva pro buraco? E nós somos bastante cercados por situações parecidas, né? Situações em que existem esses tatus, pessoas que mais nos levam pro buraco do que nos ajudam a prosperar na vida. E aí, como é que nós agimos nesse tipo de situação? O dever, eu vou me livrar. Às vezes não dá. Às vezes faz parte do grupo, faz parte da família, faz parte de pessoas que convivem necessariamente conosco. E aí? Como é que esse dever do útil, do belo, não é? Faz com que nós tenhamos a honestidade de agir bem, de conviver educadamente, mas de saber
que, em primeiro lugar, lembra da listinha? Nós precisamos nos cuidar. Precisamos estar, muitas vezes, respeitando o nosso momento, o nosso ambiente, tá bom? E aí ele encerra esse capítulo dizendo: fiz uma obra útil, não é? Que nós possamos dizer: fiz uma obra útil, conquistei alguma vitória sobre mim mesmo. E olha só, olha como é que essa conclusão do capítulo puxa todas as anteriores, tudo que nós conversamos consegue ser resumido aqui, quando ele diz: possamos dizer ao final de cada dia: hoje eu fiz uma obra útil, conquistei uma vitória sobre mim mesmo, socorri, consolei os infelizes, esclareci meus irmãos e trabalhei por torná-los melhores. Cumpri, enfim, o meu dever. Cumpri, enfim, o meu dever. E olha essa satisfação de ter o dever cumprido, ok? E aí, para encerrarmos, nós ficarmos com uma chavezinha aí de reflexão para a semana, nós voltamos àquele tópico que eu falei que nós retornaríamos, da prática constante do dever, que nos leva ao aperfeiçoamento. E aí eu faço uma pergunta, se vocês quiserem responder aqui ou responderem depois ao longo da semana lá no post do vídeo, a pergunta é: qual é o dever, né, qual é dessa lista, enfim, que nós citamos, qual é o dever que me encaminha para essa espiritualização? Qual é esse meu dever que tem me feito prosperar, ou qual é esse dever que tem me ajudado? O que é que eu tenho feito que me ajuda? Ok? Então, com isso, nós encerramos com um gostinho de quero mais, pedindo para que vocês de fato leiam, porque tem muito conteúdo. É um capítulo assim de uma página e meia, olha só, uma página e meia, e nós resumimos ao máximo e ainda temos, nossa, muita coisa para estudar. Olha como é rico esse material, e é um material super, super didático, tá bom? Façam aí no livro de vocês, se tiverem físico, anotações, como eu faço o tempo todo, olha lá, ou peguem lá um caderninho, façam, por favor, esse estudo bem sério, para que isso colabore com essa nossa visão espiritual, com esse nosso conhecimento, para que o dever seja um dia cumprido da melhor forma, tá bom? Tenhamos aí essa sabedoria dos que fazem o bem pelo bem, cumprem os seus deveres com dignidade, ok? Então nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior por esse momento de estudo, pedindo para que estejam conosco na semana, pedindo para que consigamos, ao menos nessa semana, cumprir essa primeira parte, esse número 1 da lista dos deveres. Esse que faz o pedido de nós olharmos para nós mesmos. Então pedimos a espiritualidade, o reforço dos nossos mentores, que eles recebam de Jesus os fluidos benéficos, para que eles fiquem firmes aí do nosso lado durante a semana. E nós tenhamos sim a força para colocar em prática pelo menos esse tópico número 1, não é? Que nos relaciona diretamente com o último, que é com Deus. Então, o primeiro conosco mesmo, o último com o momento aí da espiritualidade, com Deus. E aí passamos pelas outras instâncias do trabalho, sociais, ok? Pedimos para tanto a presença na nossa vida dessa espiritualidade que nos protege de todo o mal, de todas as investidas. E aí, para isso, nós dizemos aquela fórmula da prece de São Miguel Arcanjo. E aí nós dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso protetor das batalhas, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel do mal, libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para todos nós o guerreiro valente e conduzi-nos no caminho da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós agradecemos muito pela participação de todos e pedimos aí uma proteção, não é, espiritual para toda
a nossa semana. Na semana que vem, então, peço que todos continuem, não é, conosco no próximo capítulo, que é o capítulo 44, chamado Fé, Esperança e Consolações. Ele também é bem curtinho, mas é um capítulo que traz também possibilidades imensas de reflexão, tá bom? Então, uma excelente semana, fiquem com Deus, obrigada, tchau, tchau.